Eu sei que vocês gostam muito quando eu trago essa obra aqui pro canal, porém as visualizações não estão muito boas, e se continuarem baixas desse jeito eu não vou poder continuar trazendo essa obra aqui pra vocês. Então vamos colocar a meta de 3.000 likes pra gente continuar trazendo o Garoto das Ressonâncias. Deixem o like e comentem bastante. Se cada um deixar um comentário, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e indica pra mais pessoas. Quem não assistiu as outras partes, eu vou deixar aqui a playlist e também vou fazer um resumo bem rápido pra você entender tudo e continuar desse vídeo. Agora bora lá! Em um mundo onde os poderes mágicos são extremamente importantes, o nosso protagonista acaba nascendo com as suas ressonâncias vazias, e após os seus pais sumirem, eles deixam para trás um artefato que acaba ativando as ressonâncias dele, fazendo o Prota se tornar o aluno mais poderoso de seu colégio. Ele fica em primeiro lugar no exame para entrar em uma nova academia, onde reúne os guerreiros mais fortes do país. Ele não sabe o que aconteceu com seus pais, pois eles simplesmente sumiram durante uma guerra, e quem esteve cuidando de sua casa era a sua noiva. Na verdade, essa garota chamada Jiang era uma órfã de guerra que havia sido resgatada pelos seus pais e, como forma de agradecimento, ela prometeu que iria se casar com o filho deles. Porém, o nosso protagonista não desejava se casar com ela por causa dessa promessa, e existem várias outras garotas bonitas e poderosas que também gostam dele. Após treinar bastante, ele consegue retornar à capital para estudar nessa nova academia. A casa Luolan, fundada pelos seus pais, ela é bem nova e está em ascensão, por isso diversas outras casas mais consolidadas estão tentando destruí-los de qualquer forma. Então eles finalmente chegam na academia Rollistar e novas aventuras o aguardam. Após utilizar o item para adquirir poderes, o nosso protagonista precisa alcançar o estágio de Duque para ele poder não morrer. No entanto, esse estágio é elevado e seria praticamente impossível ele atingir o estágio Duque dentro de 5 anos. A sua noiva ela fica sabendo disso quase um ano depois, e ela fica bastante preocupada. O Liluo promete a ela que ele não morrerá e que vai alcançar o estágio de Duque durante esse tempo estimado. E na manhã seguinte ela entrega os líquidos espirituais que a sua assistente havia comprado para ele. O Prota fica surpreso e as suas bochechas ficam vermelhas, então ele agradece a ela, dizendo que ela chegou na hora certa. A Jiang sugere que ele agradeça a senhorita Kaiwei, que é a sua assistente, pois ela tinha feito grandes esforços para levantar fundos necessários para comprar os líquidos espirituais. Ele tem cerca de 4 anos e meio para poder alcançar o nível desejado. No entanto, ele ainda estava no primeiro estágio do seu reino e sequer ele tinha chegado no estágio de evolução. Para quem tiver confuso sobre os níveis de poder de ressonância, eu fiz um vídeo lá no meu canal O Taverneiro explicando sobre como funciona as classes nessa obra. Se você tiver confuso, clica aí no primeiro link na descrição para poder ver o vídeo explicando tudo. Resumindo, são necessários muitos outros níveis para ele alcançar até chegar no estágio de Duque, e isso acaba deixando o Liluo ali bastante desanimado. A Jiang conta que no final do primeiro ano da academia, ela já estava no segundo nível no estágio de evolução. E ao contar para ele como ela evoluiu rapidamente, o Prota fica mais desanimado ainda, dizendo que só vai conseguir evoluir tão rápido se ele tiver esses líquidos espirituais. No entanto, ela oferece todas as suas poções ali para ele e o Prota fica mais preocupado ainda. Mas ela diz que não precisa se preocupar, pois ela já tem uma manifestação de luz de 9º grau. Ela deseja participar da batalha dos pilares das 7 estrelas, e ele explica que ela não pode ficar oferecendo os seus pontos e nem os seus líquidos espirituais ali para o jovem mestre, pois ela iria precisar deles para poder ficar mais forte e enfrentar esse desafio. Então ele decide evoluir por conta própria e mostrar para ela o nível que ele vai alcançar no final do ano. A Jiang suspira e diz que não pode ter tanta calma assim, dando-lhe 2 meses para atingir o 4º padrão do estágio de marca de nascença, e ele sabe que isso é muito pouco tempo, pois ele iria alcançar esse estágio em mais ou menos uns 5 a 6 meses, mas ela estava dizendo que precisava alcançar em 2 meses, então ele ia dar o melhor de si para poder não decepcionar a sua noiva. Eles vão até a assistente Kaiwei e ela diz para eles que eles precisam ir até a sede da casa de refinamento Xiang. O Prota fica surpreso, perguntando o que aconteceu. Nos episódios anteriores, a gente viu o Pang, que é aquele antigo vice-presidente, junto do Pei Hao. Eles estavam organizando uma rebelião. A casa de refinamento Xiang não estava conseguindo recrutar bons refinadores, porque as casas rivais estavam oferecendo salários maiores e também mais benefícios, no intuito de reduzir ali a produção da casa de refinamento do Prota. Então Liluo vai até a sede central para poder ouvir os trabalhadores.
Ao chegar lá, todos comentam que o jovem mestre havia chego, e um dos atuais encarregados diz que os trabalhadores ali estão sendo manipulados pelo Pei Hao. Para entenderem bem, o Pang ele foi aposentado meio que à força pelo jovem mestre, mas mesmo assim ele continuava manipulando os trabalhadores, alegando que a filial deles estavam sendo prejudicadas, pois o jovem mestre estava fornecendo líquidos especiais e também receitas para as outras duas filiais, enquanto a filial de Xiling não estava recebendo nenhum líquido e muito menos as receitas. O Prota havia feito isso pois essa filial era controlada pelo Pei Hao e eles não estavam pagando parte dos lucros para a sede ali da casa Luolan. E como as receitas do jovem mestre estavam surtindo efeito, essa outra filial acabou se sentindo lesada. Em um restaurante ali perto, os filhos da família Duzi comentam sobre o fim da casa Xiang, e pelo diálogo deles dá a entender que eles querem muito que isso aconteça, e menciona que eles vão aumentar ali o conflito da família. E mesmo não ficando muito claro, dá a entender que eles ali estão influenciando bastante para a instabilidade da casa de refinamento do Prota. A cena já corta então para esse sem vergonha do Pei Hao. Ele reclama dizendo que não podia acreditar que em apenas alguns meses o Li Luo já conseguiu mudar bastante a casa Luolan. Ele fica tão estressado que acaba quebrando o copo. Ele diz que essa luta entre eles vai se prolongar e que isso até agora foi apenas um aperitivo. Galera, vocês vão ver como esse cara aí é um sem vergonha. E o Prota, como sempre, tá um passo à frente dele e de seus adversários. O maluco tá ficando muito brabo, o nosso Prota. Ele desce da carruagem ali na sede da casa de refinamentos e comenta que o lugar está bastante animado. O ancião Ping faz um breve relatório ali explicando o que aconteceu. E o jovem mestre agora era o presidente da casa de refinamentos. E o ancião pergunta por que eles não abandonam logo essa filial do condado de Xiling. O Prota não dá ouvidos a esse conselho e se dirige aos dois presidentes ali da filial. O Prota diz que se eles tiverem alguma coisa para pedir a ele, poderiam dizer isso imediatamente. E o Pang, junto dos dois representantes, estavam sendo dominados ali pela aura do jovem mestre. Então ele decide interferir na conversa dando seus palpites. Ele diz que a casa Xiling está sendo passada para trás, pois não estava tendo a fórmula dos líquidos secretos. O ancião grita dizendo que ele já foi demitido e por isso não tinha o direito de ficar dando palpite. Esse sem vergonha então diz em voz alta que o jovem mestre acha que ele está errado e se poderia confirmar isso na presença de todos. Ele só estava querendo tentar colocar os trabalhadores ali contra o protagonista. O desejo dele, galera, era causar instabilidade, fomentando a revolta. O Prota percebe isso e pergunta o que ele acha que deveria ser feito. Ele diz que o correto seria o jovem mestre fornecer uma quantidade suficiente de líquidos secretos para o condado de Xiling todos os meses. E o ancião ali, ele fica bem pistola e começa a xingar. Até mesmo a assistente diz que aquele cara ali só tá causando problemas. A Jiang diz que ele disse isso só para provocar o jovem mestre, causando assim uma rebelião entre os refinadores. Ela imagina que o Pei Hao tá assistindo ali pelas sombras e fica tentando procurar ele em alguma das janelas do prédio. O Pang diz então todas as condições que ele deseja que o jovem mestre coloque para a filial. O Li Luo ouve tudo aquilo e não fica com raiva, muito pelo contrário, ele fica bem calmo e pensativo. Ele se vira para os presidentes dessa filial e pergunta se o que eles querem é realmente o líquido secreto, e eles dizem que sim, pois seria muito benéfico para eles. Então o Prota lembra que eles não têm pago as contribuições à sede há muito tempo, e o presidente disse que eles pagam as dívidas todos os anos. Agora, se as contribuições chegam até a sede, aí é outra história. Provavelmente esses caras aí, eles também são uns coitados, e o sem vergonha do Pei Hao está desviando todo o dinheiro. Então o Prota diz que irá fornecer o líquido secreto, mas vai ter uma condição: eles serão testados no período de 1 mês. Eles irão refinar o líquido espiritual na sede, e durante esse período, o líquido secreto estará à disposição deles. E se eles tiverem um bom desempenho, ele vai fornecer o líquido espiritual para a filial do condado de Xiling, mas isso após eles concluírem o teste. O Pang fica nervoso, pois o que ele desejava era uma rebelião, e a assistente fica surpresa, pois o jovem mestre estava muito falador, e a Jiang fica impressionada por ele ter agido com tamanha sabedoria. A assistente diz que ele poderia estar sendo precipitado demais, e que deve haver espiões dentro dessa filial, e a Jiang diz que tem espiões por todos os lados ali na casa Luolan, e isso não mudaria nada. Depois de dar o seu pronunciamento, aquela multidão começou a se acalmar, e gradativamente eles começaram a ir embora.
O Prota fica bem confiante, dizendo que este é um presente e que vai aceitá-lo como um pequeno aperitivo. Ele estava literalmente chamando o Peihao para briga. Nos arredores, os irmãos da família Duzi ficam frustrados, pois eles estavam imaginando que uma revolta iria se instaurar ali na sede. A garota diz que ele é muito corajoso e que o intuito do Prota é de atrair os refinadores daquela filial para sua sede. Ela até mesmo diz que essa batalha interna na casa Luolan está fazendo ele se enfraquecer e enquanto mais fraco ele estiver, melhor vai ser para a casa Duzi. A cena corta novamente e vemos Peihao. Ele sente bastante ciúme do jovem mestre. Quando ele havia nascido, os seus mestres começaram a dar bastante atenção para o bebê e acabou deixando o Peihao de lado. Ele havia sido resgatado pelos pais do Prota quando ainda era uma criança e também um escravo. Mas com a chegada desse novo bebê, o seu coração queimou em ciúme. Porém, logo após os mestres partirem para o campo de batalha dos reis, eles descobriram que o filho deles tinha nascido com uma doença rara chamada de ressonância vazia, e agora ele não ia conseguir carregar o peso da casa Luolan, que era uma casa bem forte. Percebendo que ele poderia tomar a casa para si, o Peihao começou a recrutar pessoas e a espalhar suas ideias, mas para sua infelicidade, a Jiang começou a intervir. Quando ela subiu ao palco da casa Luolan, ela mostrou suas habilidades e o seu charme, e para complementar, também possuía a manifestação de luz de 9º grau, que foi suficiente para atrair o coração das pessoas. A Jiang logo estabilizou a situação da casa e acabou confrontando o Peihao. No entanto, ele jamais pensou que logo após isso, ele receberia outra notícia ruim, e provavelmente era a notícia pior de todas. O jovem mestre tinha resolvido o problema da sua manifestação vazia. Ele não apenas conseguiu uma manifestação, mas também ficou em primeiro lugar no exame do condado de Tianshu. Ele havia entrado na academia Holistar e finalmente revelou que tinha uma manifestação dupla. O jovem mestre, que antes era um perdedor, de repente se tornou alguém deslumbrante. Então Peihao teve a sensação de que ele havia se tornado um palhaço, e enfurecido ele disse que não ia deixar barato. Então vemos ele entrando em uma porta bem estranha, que para mim parece mais um portal, e isso acaba levando ele até um local onde estava aquele cara encapuzado que havia invadido a casa Luolan. O Peihao chama ele de mestre, e eles conversam sobre destruir a casa Luolan. O cara encapuzado parece ser bastante poderoso, e ele até disse que o Peihao sente ciúmes pelo jovem mestre. O Peihao admite que sente mesmo, e isso porque os mestres deram de tudo pro garoto de mão beijada, e acabaram ignorando a existência dele, mesmo sendo um aprendiz muito esforçado. O Liluo tinha nascido em um berço de ouro, e ainda por cima tinha um contrato de casamento com a Jiang, então quem não sentiria ciúmes dele, né galera? O mestre diz a ele que com certeza irão destruir a casa Luolan, então a cena já corta para o salão onde vemos o jovem mestre conversando com os refinadores da filial de Xiling. Eles começam a pedir reivindicações, enquanto os refinadores da capital dizem que eles são traidores. O Prota tenta acalmar os ânimos de todos eles e diz que seu objetivo é tornar a casa de refinamento uma das 10 maiores de todo o reino. Aquilo faz com que a plateia comece a gritar o nome do Liluo, e os presidentes daquela filial começam a perceber que o plano do Peihao não está funcionando, já que os refinadores que estavam ali para protestar estavam ficando do lado do jovem mestre. O Liluo então diz para os refinadores da capital não agirem com preconceito ali com os outros refinadores, pois eles precisariam trabalhar em equipe. Então ele revela qual será o teste que eles precisam fazer para poder passar e adquirir essas fórmulas secretas. O vencedor dessa competição é aquele que conseguir refinar um líquido espiritual de 1º grau, 2º grau ou 3º grau. Eles terão 3 tentativas e precisariam vencer o jovem mestre pelo menos uma vez. Caso consigam, eles serão aprovados no teste. O presidente da filial pergunta se eles mesmos poderiam participar e competir, e o jovem mestre diz que sim. Eles acham estranho, pois são refinadores de 4º grau, e o Prota ali é um refinador de 2º grau, então seria bem injusto, e começam a pensar que o Prota não é tão sábio assim. O teste estava prestes a começar, e haveria 3 dias de espera entre cada rodada. Dentro da carruagem, a sua assistente tira sarro, dizendo que o jovem mestre é um idiota, pois ele fez um teste muito fácil para eles. Ele admite, dizendo que essa prova é como um presente, e a Jiang pergunta como que ele vai resolver o problema de líquido espiritual de 3º grau. De forma bem confiante, ele diz que vai se tornar um refinador de 3º grau dentro de alguns dias.
Mas a Jiang diz para ele não gastar tanta energia com isso, já que ela também havia abandonado o refinamento para poder focar no seu cultivo, então ele deveria fazer o mesmo. E como ele tinha ressonâncias com propriedades curativas, seria bom ele tentar curar o imperador. Ele fica desanimado porque ela tá trazendo esse assunto de novo, e ela revela que ele nasceu com uma doença bem rara e que ninguém tá conseguindo curá-lo, e o jovem mestre poderia tentar fazer isso. O Prota dá uma risada bem sem graça, dizendo que isso é ridículo, pois ele estava apenas no reino de manifestação e deveria existir alguém bem mais qualificado do que ele. A Jiang diz que a princesa pediu isso a ela, mas provavelmente foi mais como um ato de educação esse pedido. E como eles são bastante poderosos, não faria mal eles terem laços com a corte real, já que a casa do jovem mestre estava passando por situações difíceis. Então o jovem mestre diz que vai fazer o que puder, e que ter um aliado como ele seria muito importante. Na casa Luolan, um dos funcionários entrega um convite de aniversário da Liu. Ele fica bastante feliz e a sua noiva, no fundo, parece ter ficado um pouco desconfiada. Ela se diz surpresa por ter sido convidada, já que a mãe da garota e os mestres ali da casa Luolan não se davam muito bem. Isso porque a mãe da Liu gostava do pai do Prota, e o Li Luo disse que o seu pai era um mulherengo. Ele admite que a mãe da garota deve ser alguém formidável, e a sua noiva diz que ele vai descobrir isso em primeira mão. Nos dias seguintes, ele andou treinando um pouco a sua arte de refinamento, e ele estava bem próximo de atingir o 3º grau. A sua noiva abre a porta, assustando ele. Ela não queria que ele ficasse treinando refinamento, mas sim focasse na sua arte de cultivo. Então ela arrasta ele para a sala de treinamento. Algumas horas depois, ele está todo machucado, e ele disse que não aguentaria mais apanhar da sua noiva. Na casa do Prota, ele está utilizando a sua ressonância para curar um cãozinho, e percebe que ele é muito bom em realizar esse tipo de manifestação. Ele percebe que tem a combinação perfeita, já que a manifestação da água, da luz e da madeira tem propriedades curativas, e quando se juntam, o nível de cura se eleva a níveis nunca antes vistos. Ele até pode usar para se curar, e era isso que ele estava tentando fazer, pois estava apanhando bastante da Jiang. E no 3º dia, na sala de treinamento, ela pergunta se ele está preparado para a porção de hoje. Ele sente que ela está descarregando toda a sua raiva nele, fazendo dele um saco de pancada, e pergunta se ela ainda está brava por ele ter escondido a sua expectativa de vida. De um jeito sorridente, ela disse que não e que apenas está treinando junto dele. O Prota percebe que ela está mentindo, e garotas bonitas como ela ficam encantadoras mesmo quando mentem. Ele então se concentra e dá um suspiro, dizendo que não vai dar mole hoje. Ele havia desenvolvido uma técnica utilizando a sua habilidade de cura e estava pronto para testar. Ele então libera a sua manifestação e fica com uma espécie de proteção em volta do seu corpo. Ela percebe que esse é o cultivo da água e da madeira, e que em apenas 2 dias ele tinha conseguido desenvolver essa habilidade. Bem animada, ela parte para cima, utilizando a sua espada de luz. Ela desfere diversos ataques no Prota, e ele fica parado tentando tancar todos os golpes. Ele estava testando o quão resistente era o seu corpo nessa forma, e ele percebe que conseguiria aguentar bastantes ataques. Essa era uma vantagem que ele tinha em relação aos outros. Ela parabeniza ele por ter conseguido suportar todos aqueles ataques ferozes, e ele disse que isso foi graças ao seu poder de recuperação, e o nome dessa habilidade se chamaria Forma Inabalável. Gente, o Prota não tem muita criatividade para dar nome, né? Ele pode aumentar sua regeneração física por um curto período de tempo, mas isso consumiria bastante energia. Ele dá uma piscadinha para ela e ela diz que alguns usuários da manifestação de água e madeira são capazes de utilizar esse tipo de poder em extensão máxima, e isso faz com que eles se tornem quase que invencíveis. E ela até diz que mesmo sendo de um nível baixo, parece que a manifestação dele é bastante eficiente, e pergunta se por acaso é porque ele tem as manifestações duplas. No outro vídeo eu expliquei como funcionam os níveis de poder dessa obra, e aqui ficou bem claro que as pessoas não sabem que o Palácio de Ressonância do Prota tem 2 elementos. Ele não conta pra ela que ele também tinha um elemento luz. Na verdade, eram 3 elementos combinados que davam essa resistência tão forte a ele,
mas a Jiang acha que é apenas água e madeira, ela não sabe que ele tem o elemento luz. Ela disse que por hoje era só e que ele tem um teste lá com os refinadores. Aquele pessoal estava bastante calmo, pois eles pensavam que seria bastante fácil aquele teste contra o jovem mestre, pois ele era apenas um refinador de nível 2. Ele disse que está se preparando para este momento há bastante tempo e que isso determinará se ele finalmente conseguirá recrutar esses refinadores para a capital ou não. Então vocês já perceberam, né, galera? Ele quer convencer esses integrantes aí do Peihao de que ele é forte o suficiente para controlar a casa Luolan, fazendo assim eles apoiarem ele. Na sede da casa de refinamento, todos estão aguardando para o início dos testes. Alguns comentam que não terão chances de perder, já que conseguem produzir um líquido do 7º grau e que são muito bons. Os presidentes ali da outra filial dizem que precisam levar a sério e que o jovem mestre não é estúpido, embora pareça ser estúpido, ele não é. Afinal, eles estavam ali por causa do Peihao, e o jovem mestre sabia disso. Eles também sabiam que o Li Luo conseguia produzir um refinamento de pureza muito alto, e seria muito difícil para eles reproduzir um líquido nessa qualidade. Por isso, eles tinham escolhido um refinador chamado Liu Fu, e ele era considerado um dos melhores daquela filial. O líquido espiritual de 1º grau dele tinha uma qualidade de 60%, e isso era bastante alta, mas eles não tinham certeza se o jovem mestre de fato estava armando algo contra eles. Isso porque os rumores diziam que o jovem mestre era um lixo e não era digno de gerir a casa Luolan. Quando ele chega, todos ficam surpresos e voltam a sua atenção a ele. O Li Luo cumprimenta todo mundo com um sorriso no rosto e diz que esse é o primeiro teste e pergunta se eles estão prontos. O presidente daquela filial apresenta o participante e diz que ele é um refinador de 3º grau. O ancião ali, que trabalha pro Prota, fala que aquilo é injusto, já que o jovem mestre era apenas de 2º grau e eles estavam trapaceando. Porém, o Li Luo disse para ele se acalmar e que isso não era contra as regras e que poderiam participar qualquer um deles, até mesmo os presidentes. E isso já faz com que a plateia diga que o jovem mestre ali é uma pessoa bondosa e que tem um bom coração. A mesa já estava organizada e eles se dirigem até lá para poder começar o refinamento. Os dois presidentes da filial ficam cochichando alguma coisa, então finalmente eles começam a produzir os líquidos espirituais. Esse competidor chamado Liu Fu era realmente muito bom e ele era conhecido por refinar ótimos líquidos e fazer isso de uma forma bem rápida, e depois de 10 minutos ele já havia terminado. A sua fama de produzir líquidos puros com uma velocidade bem rápida era realmente verdadeira. Eles conferem a pureza era de 61% e eles já começam a comemorar dando os parabéns a ele. Mas antes, um aviso rápido: você já tentou ler algum manhwa e não tinha traduzido em português? É o que aconteceu comigo nessa obra do Garoto das Ressonâncias. Hoje em dia você não pode mais ficar para trás, por isso eu apresento a você a mais nova parceira aqui do canal. Na Play Escolar você encontra diversos cursos e o que eu estou fazendo e estou mais gostando é justamente o curso de inglês. Ele é totalmente gamificado, o que torna as aulas extremamente divertidas. Os planos começam a partir de R$ 9,90. Sério galera, tá muito barato. Então faça o cadastro de forma gratuita e teste os cursos da plataforma durante 7 dias. Não perca tempo e invista no seu futuro agora. Depois de breves segundos, o Prota também termina o seu líquido espiritual e revela a todos que havia terminado. O Prota olha a poção ali do adversário e diz que ele é muito bom. Então ele acaba se despedindo deles, dizendo que tem outras coisas para fazer e não espera eles medir ali a pureza. Até mesmo o ancião que trabalha ali pro jovem mestre fica chocado, perguntando por que ele vai embora sem saber do resultado. Então o vice-presidente da filial pergunta se ele não vai conferir a pureza daquela poção, e ele xinga os rapazes. Ele pega então um instrumento de medir a pureza e coloca dentro do frasco. O presidente da filial diz que provavelmente os resultados não são bons, caso contrário o jovem mestre não teria fugido dali. Mas quando eles tiram ali o nível de pureza, é revelado que o nível é de 68%. O líquido espiritual de 1º grau tinha uma qualidade de refinamento extremamente alta. O ancião já quer esfregar ali na cara do presidente o resultado, e ele percebe que havia subestimado o jovem mestre. Quando revelam essa porcentagem de pureza a todos, eles não acreditam e vão até lá testar com os próprios olhos. Eles realmente não estavam acreditando nisso, galera. O nível de pureza era de 68%, era muito alto. O jovem mestre ele havia saído dali porque ele não queria humilhar todos eles. E eles percebem que o Li Luo, além de poderoso, era muito bondoso. Alguns já começam a se convencer de que ele é apto para governar a casa.
E dentro da carruagem, elas perguntam por que ele não ficou lá para ver o resultado. Ele disse que era porque se fossem os presidentes ali que estivessem participando do teste, ele até ficaria para comprovar o resultado, mas como era um refinador de 3º grau, ele tinha certeza que ia vencer. Ela sorri e diz que ele é muito bom em convencer as pessoas, pois depois disso, vários tiveram certeza que ele era apto para ser o mestre da casa. Galera, eu falei pra vocês que o jovem mestre e o Prota é muito brabo, e ele é brabo mesmo. Ele estava apenas mostrando do que era capaz. Como diz que irá fazer a sua casa de refinamento se tornar uma das 10 maiores do reino, ele não estava falando isso por brincadeira. Ele começa então a comentar sobre a casa Duzi e que eles estão fazendo de tudo para atrapalhar os seus negócios e que quando conseguirem recrutar esses refinadores que vieram da outra filial, a sede ficará mais forte e eles conseguirão bater de frente com essa casa que está enchendo o saco. O Pei Hao não ficará parado assistindo isso acontecer. E a Jiang corta o assunto dizendo que amanhã é a festa de aniversário da Liu, e ela tinha ouvido que a mãe dela tinha convidado muitos jovens talentosos da capital para que pudesse presenteá-los com um presente bastante generoso. O Prota ele fica bastante curioso para saber que presente que era esse, então a Jiang revela que há rumores de que a Casa do Tesouro do Dragão Dourado tinha descoberto um reino de cultivo secreto chamado Campo do Dao Dragão Dourado. Eles iam oferecer a chave para esse local de treinamento a algum pretendente que participasse do teste lá no aniversário. Esse local ele era perfeito para treinamento, pois ele elevava o nível de cultivo ao extremo, e quem conseguisse essa chave seria muito beneficiado, e o Prota precisava muito disso, já que ele precisava atingir o estágio Duque dentro de 4 anos e meio. A mãe da Liu pretendia usar o aniversário da filha para dar algumas dessas chaves secretas e até supõe que ela esteja escolhendo. Nesse instante o Prota ele fica um pouco com ciúme, e a sua noiva diz que ele deve fazer de tudo para conseguir uma dessas chaves. É quase impossível ele vencer os outros candidatos nesse teste. A sua amiga Ling diz que ele nem sabe qual será o teste e já tá desistindo, e fica zoando ele, dizendo que será o sonho da Liu ter ele como vencedor. O Prota fica bravo, perguntando se por acaso ela quer ver ele morto. A Jiang diz que não liga pra isso e que ele deve conseguir essa chave de qualquer forma, pois assim ele vai conseguir ficar poderoso mais rápido ainda. Então o jovem mestre disse que vai fazer o possível para conseguir essa chave. De volta ao local onde o Pei Hao estava, ele conversa com o antigo vice-presidente. Eles ficam tramando o plano deles, e o velho revela que o jovem mestre está tendo sucesso com o seu plano. O Pei Hao diz para deixarem o garoto sentir orgulho por um curto período de tempo e que logo isso vai acabar. Na noite seguinte, eles vão até a mansão do Dragão Dourado para participarem do aniversário. Todos começam a comentar sobre os dois, pois eles são bastante populares. O Prota fica envergonhado porque as garotas ficam dizendo que ele é muito bonito, e ele comenta que está com medo de alguém tentar matar ele. A Jiang fala para eles entrarem logo e que tem mais o que fazer lá dentro, e a Liu junto de sua mãe dá boas-vindas a eles logo ali na entrada. Sério galera, ela é muito fofa, se vocês não shippam ela com o Prota é porque vocês são loucos. E assim que ela vê o Prota, ela já fica toda apaixonada. Ele dá os parabéns a ela e a Jiang cumprimenta logo em seguida. A mãe da garota fica olhando ele de cima a baixo, e isso acaba deixando o Prota um pouco desconfortável. Ela revela que o rosto dele é idêntico ao de seu pai e que por isso ele poderia não ser uma boa pessoa, já que o pai dele era um mulherengo. Ela disfarça e dá boas-vindas a eles por terem vindo ao aniversário de sua filha, e a Liu já fica toda animada dizendo que vai mostrar a sua casa para ele. Porém, a mãe da garota diz que ela precisa agir como uma anfitriã e dá boas-vindas a todos os outros convidados, então ela fica com essa carinha dela aí, pois foi chamada a atenção na frente de todo mundo. E com uma cara de choro, ela diz que não fez nada de errado, e o Li Luo diz para eles conversarem depois e que agora ele vai entrar no salão de festa. A mãe da garota fica chamando a atenção dela e ela diz que não fez nada de errado. E dentro do salão de festa, tem vários outros alunos da academia. Eles sentem o poder de diversos duques ali dentro, e isso acontecia porque a Casa do Tesouro Dragão Dourado era uma das 3 mais fortes no reino de Xia. Eles comentam sobre a mãe da Liu e que ela foi muito fria com ele. A Jiang revela que é por causa dos seus pais, e também porque ele se parece muito com o pai dele,
e o Prota diz que ele não tem culpa disso. A Liu parecia ter ficado um pouco mais forte e havia conseguido entrar no 8º grau de manifestação, e essa era a pessoa mais próxima do Prota que tinha conseguido esse feito. A Jiang disse que isso não era uma surpresa, já que a mãe dela era muito poderosa e também muito rica, e não faltava a ela líquidos espirituais de 7º grau. E o Prota fica com essa cara dele aí, pois ele também conseguiria evoluir bastante se ele tivesse mais dinheiro. A princesa finalmente aparece. A gente não fala muito dela, mas ela também é muito bonita, né, galera? Se você gosta da aparência dela, comenta aí pra gente. Eles cumprimentam a princesa de forma bem educada, e ela pergunta se por acaso o Liluo deve saber sobre isso. Ele entende que ela está se referindo àquela cura do imperador, e ele responde que vai dar o melhor de si, mas não precisava botar muita esperança nele, já que ele ainda era fraco. A princesa revela que não espera muito dele, já que é uma tarefa muito difícil, e ele imagina que ela havia convidado ele para tratar do imperador só para que a princesa pudesse se aproximar ainda mais da Jiang. No entanto, ele precisava tomar algumas medidas de precaução, caso eles estivessem armando algo. Os integrantes da família Duzi aparecem ali para encher o saco, perguntando como que o jovem mestre da casa Luolan consegue pensar em festas, já que a casa dele está em ruína. A Jiang só dá um suspiro e ignora, e isso faz com que a garota ali fique extremamente irritada. A Lian Duzi começa a xingar, então a Jiang diz que ela tomou uma coça durante os exames de classificação e que por isso ela estava ali xingando ela. A Lian fica brava e começa a xingar ainda mais, porém ela não pode fazer muita coisa, já que a princesa está ali por perto e ela não quer desrespeitar ninguém em público. Então a princesa disse que a Lian parece nutrir ressentimentos pela Jiang, e a Jiang fala que ela sempre apanha, e a única coisa que ela pode fazer é tentar usar as palavras para atacá-la. A princesa muda de assunto e diz que tem bastante jovens talentosos no aniversário em busca dessa chave do dragão dourado, e pergunta por acaso se o jovem mestre vai querer participar. O Liluo disse que vai tentar a sorte, então percebe que o Tarzan está lá e está emanando uma energia muito poderosa. O pai do Tarzan era um dos grandes generais da corte, por isso seria natural que ele fosse convidado. Eles percebem que tem algumas pessoas conhecidas ali, e algum desses jovens a gente já viu em outros capítulos e eles são muito poderosos. Eles ficam encarando o Prota, então aquele loirinho, irmão da princesa, aparece ali para encher o saco. Ele fica curioso em saber o que eles estão conversando, e após falar bastante abobrinha, ele vai embora dizendo pro jovem mestre tomar cuidado e não se machucar. Não sei vocês, mas quando eu vejo esse cara aí já me dá uma vontade de dar um soco na cara dele, esse cara é muito folgado. A Jiang, ela fica encantada com esse loirinho, dizendo que de fato ele é um dragão entre os homens, e a corte real tem sorte em tê-lo. Seria muito bom, galera, que ela abandonasse o Prota e ficasse com esse cara aí. Assim, finalmente o Liluo poderia ficar com a Liu. Isso faria com que a obra ficasse 1000% melhor. A mãe da Liu aparece com um senhor da casa Jian, e ele realmente era extremamente poderoso, e o filho dele também era muito forte. Eles estavam lá para poder participar do teste para conseguir a chave. O Prota se lembra daquele garoto, pois ele já havia aparecido aqui antes, galera. Ela diz para todos os convidados aproveitarem a festa, e em particular ele fala para esse mestre da casa Jian que o filho dele tem muito potencial e que tem um futuro brilhante pela frente. A Liu só queria passar um pouco de tempo do seu aniversário junto com o Liluo, mas ela tinha que ficar cercada dessas pessoas chatas, e ao ver ele junto da sua noiva, ela fica bem triste. A sua mãe só quer o melhor para ela e fica pensando em como a sua filha está sofrendo por causa desse outro integrante da família Luolan, e que ela jamais iria deixar a sua filha sofrer da mesma forma que ela sofreu. Como ela está numa idade rebelde, vai ser bem difícil mudar a forma de pensar ali da sua filha. O Wang também foi convidado e ele vai até a Liu para dar os parabéns a ela. Ele fica perguntando se ela poderia deixar os assuntos da academia de lado, porém ela não gosta muito dele, então ela dá uma desconversada e diz que vai cumprimentar os outros convidados. O Wang comenta que provavelmente ela está indo conversar com o jovem mestre da casa Luolan, já que eles sempre estão juntos. Esse loirinho aí comenta que eles são bastante amigos, pois estudaram na mesma academia antes de vir para a capital. E para provocar esse loirinho, o Wang fala que ela sempre compra café da manhã pro Liluo, e o cara fica morrendo de ciúmes.
E o de cabelo vermelho aí com poder de fogo diz que ela vivia no condado de Tianshu e que eram bastante amigos, e agora que ela mudou para a cidade real, ela iria mudar a forma de pensar e bastava que eles tivessem um pouco de paciência. Se ele conseguisse a chave do dragão dourado, ele teria muita sorte e provavelmente conseguiria ficar com a Liu. Acho que esse cara aí tá planejando roubar a Liu do Prota, hein? Não tô gostando não. O loirinho percebe que a verdadeira ameaça é esse cara de cabelo vermelho e não o Liluo. Então ele fica bastante chateado, dizendo que a disputa está ficando cada vez mais difícil. A Liu vai até a princesa para cumprimentá-la e ela dá os parabéns à garota. Ela diz que tem um grande número de convidados, por isso não tinha conseguido dar atenção à princesa mais cedo, então ela se desculpa. Ela também revela ao Prota que havia convidado o Lang e o Zalcuo, mas eles não vieram. Então o Liluo fala que na verdade eles não vieram porque eles estavam com vergonha, já que teria diversas famílias nobres, mas ela não precisava se preocupar, pois eles estavam organizando uma forma de comemorar com ela lá na academia depois das férias. Ao ouvir isso, a Liu fica com muita vergonha e as suas bochechas ficam coradas, e ela concorda em fazer isso depois das férias. Ela pergunta se ele está interessado na chave secreta do dragão dourado, e ele diz que sim. Originalmente ela ia pedir uma dessas chaves da sua mãe para que ela entregasse ao jovem mestre, porque ela gosta muito dele. No entanto, a sua mãe decidiu que daria essa chave como prêmio para quem vencesse aquele teste durante o aniversário. Então ela vai até lá e diz a ele que deseja boa sorte, e a princesa percebe de quem essa garota gosta. Até comenta que o jovem mestre é idêntico ao seu pai, pois ele também era muito popular entre as garotas quando era mais jovem. A mãe da Liu vai até uma parte ali alta do salão e começa a discursar, falando sobre o aniversário da sua filha. Ela irá fazer esse teste para descobrir os jovens mais talentosos do reino, e o vencedor ganhará uma chave secreta do dragão dourado como prêmio. Ele percebe que essa chave secreta leva a um local como uma casca externa de um campo de batalha, e provavelmente esse campo de treinamento deve ser extremamente poderoso, já que até mesmo a princesa da corte real ficou indignada com a abertura desse palácio. Esse presente da Casa do Tesouro Dragão Dourado era algo que ele precisava dar muito valor, já que ajudaria bastante na sua evolução até chegar no nível Duque. A sua noiva comenta que ele está sob muita pressão, e ele faz uma piada dizendo que gosta da ideia de ser espancado, mas o teste provavelmente não seria uma batalha, pois isso estragaria o aniversário. A princesa então diz que a competição deve ser diferente, e bem nessa hora a mãe da Liu revela como irá funcionar o teste. Os que optarem em participar deverão ficar dentro desse círculo no chão. Eles deveriam saber que estariam correndo perigo, pois irão encontrar uma energia de vendaval verde, e essa competição será uma simulação de arrastão. Quem conseguir ficar ali dentro desse círculo até o final vai ganhar uma cópia da chave do dragão dourado. Portanto, quem for participar, bastava entrar nessa área. Então parece ali um círculo mágico no chão, onde eles devem ficar em cima. Os interessados vão até lá, e o Prota comenta que se fosse uma batalha 1 contra 1, ele teria 0 chances de vencer, mas já que era um teste de resistência, as suas chances aumentariam significativamente. Sua noiva diz que ele não precisa agradecer, e ele fica pensando no que ele ia agradecer, já que ela ficou batendo nele a semana inteira. Todos os participantes entram no círculo, e a Liu fica torcendo para o jovem mestre ganhar. A sua mãe percebe que a sua filha está torcendo pro Liluo e diz que jamais vai deixar a sua filha ficar com ele, já que ele era filho do mulherengo. O Prota percebe que ao seu lado está Tarzan e pergunta se ele também está interessado na chave. Ele revela que o seu pai mandou ele vir até aí, e se ele recusasse, o seu pai levaria ele até um bordel. E o Prota fica se perguntando que tipo de pai é esse. A mãe da Liu disse que como todos estão prontos, ela irá liberar a força do vendaval. Ela ativa a magia do frasco, então o vendaval extremamente poderoso começa a empurrar eles para fora. O metido de cabelo vermelho utiliza sua manifestação de fogo de 8º grau para poder resistir a essa pressão espiritual. Todos ali utilizam suas manifestações para não serem lançados para longe. O Prota comenta que esse poder é extremamente forte e se ele se descuidar, ele vai ser lançado para fora do círculo. Os mais poderosos sequer movem um músculo e eles percebem que o Liluo está sendo empurrado e dizem que ele vai ser o primeiro a ser eliminado.
Ele até se distrai para tentar zoar o integrante ali da família Duzi, mas isso faz com que ele seja empurrado um pouco para trás, então ele diz que não poderia perder o foco e se distrair. O Tarzan está bem na frente, firme e forte, já que a sua manifestação do tigre dourado de 8º grau é muito resistente. A princesa comenta que o Prota tem manifestações muito fracas em comparação ali com os outros, porém a Jiang defende o Prota dizendo para ela não tirar conclusões precipitadas. A princesa já se pergunta qual que é o trunfo que ele tem por debaixo das mangas, e ao ver o Prota sofrendo, a Liu fica muito tensa e nervosa, pois ela desejava que ele ganhasse a chave para treinar e ficar mais forte ainda, e se por acaso ele não conseguisse vencer esse teste, ela faria de tudo para conseguir uma chave para ele. Então ela fica pensando ali qual dos nobres da Casa do Tesouro é mais fácil de enganar. Todos começam a comentar que o Liluo vai ser empurrado para fora, e quando ele está bem próximo de chegar ao seu limite, ele percebe que não tem outra opção a não ser usar a sua forma inquebrável. Ele funde as manifestações e assim começa a se regenerar, e o seu corpo fica extremamente resistente. Ele dá um passo de cada vez caminhando para frente, e ninguém parece acreditar que ele está resistindo com bravura àquela força do Vendaval Verde. Até mesmo Tarzan disse que esse Liluo está sempre surpreendendo as pessoas e que seu sonho é lutar contra ele. Então a mãe da Liu prepara uma próxima onda que vai determinar quem será o vencedor. Os garotos ali estão com bastante dificuldades para se manterem de pé, e as pessoas que assistem comentam que a força desse vendaval é muito feroz. O vento é muito poderoso e acaba forçando eles ao limite. O Duzi Beichuan e o Wang Heiju, eles estão quase saindo para fora do círculo, e eles comentam que é até compreensível esses alunos mais novos serem lançados para fora, mas o que não dava para entender era como que o Liluo estava conseguindo resistir a toda aquela pressão. Isso acabava colocando ele na lista dos mais fortes da academia, e até mesmo a mãe da Liu fica impressionada com seus feitos. Ela não gosta muito do jovem mestre, então ela libera ainda mais força do Vendaval Verde, e alguns ali são jogados para fora, então o Duzi Beichuan acaba saindo ali do círculo. O Prota e o Tarzan continuam de pé, e ele dá um grito liberando a sua manifestação feroz do tigre, para poder continuar participando do teste. Se continuasse nesse ritmo, a ressonância do Prota iria se esgotar, e ele não conseguiria resistir ao teste. Os efeitos de regeneração em seu corpo exigiam uma grande quantidade de energia, então a irmã do Duzi Beichuan acaba segurando ele quando ele é lançado para fora, e ele pergunta como que o jovem mestre tem conseguido resistir àquilo. E ela percebe que ele está se curando por causa da manifestação dupla de água e madeira. Ela também percebe que ele estava chegando ao seu limite e que se continuasse dessa forma, ele não ia resistir. Eles ficam com inveja, pois eles não gostavam da casa Luolan e muito menos do Liluo. Então a irmã dele fica dizendo que o jovem mestre não conseguirá resistir ao teste, pois a sua energia está chegando perto do fim. Só havia sobrado 4 pessoas, o Liluo, o Xuanju, o Tarzan e o Yue Kyujin. As pessoas ali comentam que o Tarzan tem uma pressão espiritual assustadora, e esses 3 são muito poderosos, mas ninguém ali estava conseguindo entender como que o jovem mestre da casa Luolan estava conseguindo bater de frente com esses outros 3 estudantes. A Liu fica surpresa junto da Jiang, e até a mãe da garota comenta que não esperava que ele fosse tão teimoso assim, e que embora ele esteja no primeiro estágio do seu próprio reino de manifestação, ele ainda se mostrou alguém respeitável. Ela estava tentando fazer de tudo para que ele não passasse no teste, e ela percebe que ele vai conseguir suportar por apenas mais 30 respirações, então começa a intensificar o Vendaval Verde. E é nesse instante, galera, que o Prota sente algo estranho em seu corpo, então os palácios de manifestação principal dentro ali do seu corpo da água e da madeira evoluem, e ele atinge um novo estágio de manifestação. Todos ficam surpresos, pois ele havia evoluído em pleno teste. Agora ele estava no segundo estágio do reino mestre de manifestação, e isso faz com que a sua noiva sinta orgulho por ele. Você aí quer aprender a desenhar seu personagem de anime preferido de forma rápida e fácil? Saiba que a arte de desenhar não é um dom, e que qualquer pessoa pode se tornar um mestre no desenho. Com esse curso que eu trago pra você, você vai pegar uma folha de papel, um lápis e vai desenhar qualquer personagem de anime em poucos minutos. É isso mesmo, aprenda a desenhar seu personagem favorito em apenas 7 dias, independentemente de seu nível de habilidade inicial.
canal. O curso ele é 100% online, permitindo que você assista em qualquer lugar e em qualquer dispositivo, seja computador, celular ou tablet. Com mais de 35 aulas didáticas, você vai ter acesso a exercícios práticos que vai desenvolver sua habilidade de desenho. Ao adquirir o curso, você vai ter um acesso vitalício. Pagando apenas uma vez, você vai poder assistir quantas vezes quiser, a qualquer hora do dia. O link para o acesso desse curso está na descrição. Eu falei sobre esse curso no meu vídeo anterior e diversos inscritos aqui do canal já adquiriram e falaram que estão amando e que já estão conseguindo desenhar seu personagem preferido. Não perca tempo, desperte o talento oculto dentro de você. O caminho para a expressão artística está em suas mãos. Os irmãos da família Duzi não acreditam no que está acontecendo. Eles dizem que o sem vergonha do Liluo provavelmente sabia qual seria o teste, pois ele tinha bolado alguma estratégia para conseguir resistir àquela pressão do Vendaval Verde. A princesa até pergunta para Jiang se por acaso o Liluo sabia qual seria o teste, e em resposta ela pergunta se por acaso a princesa acreditaria nela caso ela dissesse que não. Os pais do Prota e até mesmo a Jiang, eles demonstravam como eram poderosos, porém o Liluo ele era completamente diferente. Por ser mais introvertido, as pessoas não sabiam exatamente qual era o seu nível de poder, e quando ele demonstrava o quão forte era, as pessoas ficavam surpresas. A Liu comemora dizendo que ele é incrível, e a sua mãe fica se questionando se por acaso ele tinha alguma carta na manga, sendo que ela não tinha contado nada desse teste para sua filha, pois ela imaginou que se ela contasse ali para Liu, ela ia correndo avisar pro Liluo. Ela havia soltado o vendaval que era forte o suficiente para derrubar alguém do nível do Liluo, mas ele havia conseguido resistir, então não teria mais nada que ela pudesse fazer. Então ela decide que vai encerrar ali a competição. A personalidade do Prota era completamente diferente dos seus pais, e isso fica claro para a mãe da Liu. Ela então distribui a chave para os 4 participantes que restaram dentro do círculo. O Prota ele ficou surpreso por ter ganho essa chave secreta do Dragão Dourado, e ela explica quando irá abrir a sala de treinamento e como eles devem se preparar para treinar o seu cultivo lá dentro dessa sala. Um dos funcionários da Casa do Dragão Dourado pergunta para o jovem mestre se ele deseja que um curandeiro venha tratar suas feridas, mas ele fala que não está machucado e que apenas vai trocar suas roupas pois estavam sujas. Momentos depois ele sai ali do vestiário. Ele estava muito feliz por ter conseguido essa chave e agora ia lá falar com a princesa a respeito do imperador. No meio do caminho, aquele cara de cabelo vermelho ali da casa de Yan para o protagonista e fica dizendo que ouviu falar muito sobre ele e que tudo o que diziam fazia jus à sua reputação. O Liluo diz que ele não ficou ali parado esperando para dizer essas palavras amigáveis e ele deveria desembuchar logo. E na verdade o que ele queria era ameaçar o Prota. Ele diz para o Prota não ficar se envolvendo com a Liu, pois ele tinha interesses românticos nela. Na verdade o seu pai estava organizando para que ele ficasse junto dela. E o Prota dá um suspiro e diz que ele entendeu tudo errado. O cara, então, todo confiante, diz para ele não se aproximar da Liu, já que a casa Luolan estava mal das pernas, não seria bom que ele adquirisse um novo adversário, já que a casa Duzi estava caçando eles com bastante afinco, e seria desastroso para o Prota adquirir mais um inimigo. O Liluo pergunta se aquilo por acaso é uma ameaça, e o sem vergonha de cabelo vermelho diz que é bom para ele considerar a sua oferta e não recusar o seu pedido. O Prota então fica muito furioso e diz que em primeiro lugar a casa deles já são inimigas e que eles estão apenas aproveitando o momento certo para atirar pedras e que só não conseguiram fazer isso antes porque a casa Pardão Dourado tinha detido eles. Para quem não lembra, essa casa é daquela garota de cabelo verde que é uma antiga amiga do Prota. E em segundo lugar, a Liu era uma amiga querida dele, e ele faria de tudo para poder ajudá-la no que fosse preciso, e jamais recusaria um pedido de ajuda dela. Num tom ainda mais ameaçador, o Prota pergunta se por acaso ele é idiota por ter pensado que ele iria abandonar sua amiga, e além disso ele deveria conversar com a própria Liu para saber se ela tem algum sentimento por ele, e não ficar conversando com outras pessoas e ameaçando elas, e até pergunta se a manifestação de fogo dele tinha queimado o cérebro dele. O cara tinha vindo para tentar intimidar ali o jovem mestre, mas quem foi intimidado foi ele, então ele vai embora com o rabinho entre as pernas. O Prota fica pensando que agora que arrumou briga com a casa Jian, que é uma das casas mais poderosas ali no quesito produção de líquidos espirituais, a crise na sua casa de refinamentos ficará ainda maior. Mas ao mesmo tempo ele fica tranquilo por ter defendido a sua amiga. Nesse instante, ela aparece por detrás da porta. Ela tinha ouvido tudo e fica bem contente, dizendo que pensou que o jovem mestre iria aceitar a proposta dele.
O Prota fica surpreso por ela ter ouvido toda aquela conversa e também fica com um pouco de vergonha. Então ele disse que aquele garoto é bem infantil por ter feito uma proposta daquela a ele, e que, para ser bem sincero, eles deveriam tomar cuidado de agora em diante, pois eles poderiam tramar alguma coisa. Então o Prota fica zoando ali com a sua amiga, dizendo que provavelmente aquele cara ama ela de coração, e ela fica brava, dizendo que jamais ficaria com ele. Então ela fica um pouco triste e pergunta se o jovem mestre por acaso venderia a amizade deles caso alguém oferecesse uma quantia muito alta, já que várias outras famílias desejam casar os seus filhos com os filhos da Casa do Dragão Dourado. O Prota diz que jamais deixaria de ser amigo dela, e qualquer outra casa poderia oferecer uma quantidade infinita de dinheiro, ele ia recusar na mesma hora. Então ela fica bem contente, pois sabe que pode confiar nele. Então ele aponta para a faca que ela tá segurando e pede para ela guardar essa lâmina. E ela revela que estava segurando a faca para descascar a fruta que havia trazido para ele comer. E assim como a Jiang, o Prota revela que garotas bonitas continuam bonitas mesmo quando estão mentindo. Então ele já corta o assunto perguntando se a manifestação dela atingiu o 8º grau, e ela diz que sim. Ele ouviu dizer que a mãe dela era muito rica e poderosa, e ele gostaria de ter uma mãe assim. A Liu diz que o jovem mestre tem uma manifestação dupla, e isso é muito mais raro do que a sua manifestação de gelo de 8º grau, e por isso ele precisava ficar feliz, pois o poder dele foi responsável por derrotar 2 poderosos adversários. Ela é bem puxa-saco do jovem mestre, né? E começa aquela outra discussão, quem seria melhor pro Prota ficar? A Liu ou a Jiang? Comenta aí pra gente, pra quem que vocês torcem. Um dos funcionários da casa diz à garota que a mãe dela está procurando, e o Prota vai até lá conversar com a princesa. Elas o parabenizam e dizem que depois da festa deveriam ir até a casa lá do imperador para poder fazer o tratamento, e pede desculpas por estar incomodando o Liluo. Ele não liga de ajudar, pois seria muito vantajoso ele ter o apoio da corte real, já que a sua casa está mal das pernas. Mais tarde, quando a festa termina, ele vai até o palácio. O local era gigantesco e também muito bonito. A Jiang e o Prota se curvam perante a majestade e ele parece estar um pouco ressentido ali com o Liluo. O jovem mestre percebe que o ancião atrás dele tem uma pressão espiritual incrível e deve ser um dos principais administradores do palácio. Ele se pergunta por que o imperador está ignorando ele, e a sua irmã diz ao seu irmãozinho que vai começar o tratamento. Ela se vira para o Prota e diz para ele manter em segredo sobre o que vai ver agora, e quando tira a camisa do garoto tem uma marcação em suas costas. Ela explica que ele nasceu com uma condição extremamente rara. Os meridianos em suas costas formavam um lótus verde, e era o lótus verde Yin Yang. Porém, com o passar do tempo, essa marcação irá consumir a carne e o sangue da majestade, levando ele até a morte. Ao longo dos anos, diversos especialistas vieram tentar curá-lo. Duques com manifestações de água e madeira tentaram realizar o tratamento, porém nenhum obteve sucesso. Por isso, a maior esperança deles era que talvez o jovem mestre pudesse fazer alguma coisa a respeito. Ele não esperava que a criança tivesse nascido com uma condição tão rara assim, e nem mesmo os curandeiros de nível Duque conseguiram ter algum progresso no tratamento. O garoto parece estar emburrado com o Prota, e ele pensa que foi por causa daquela vez que ele induziu o garoto a competir com seu rival no leilão. O Prota se senta e prepara para realizar sua cura, ou pelo menos tentar. Ele diz que irá dar o seu melhor para ajudar o garoto, então ele começa a liberar suas manifestações de cura e fica algum tempo fazendo aquilo. A energia da água e de madeira se chocam com aquela marcação, mas nada acontece. Depois de algum tempo ele decide parar, e todos ali percebem que não obteve resultado algum. A princesa até pensa que aquilo foi pior do que ela imaginava, pois quando vinham outros curandeiros de nível maiores, a marcação até respondia ao impulso de ressonância, porém com o Liluo não aconteceu absolutamente nada. Ele pede desculpas dizendo que sente muito, mas a princesa diz para ele não se preocupar, já que era apenas uma tentativa. A Jiang disse que agora que eles terminaram, eles poderiam se despedir, e quando eles estão prestes a ir embora, o ancião diz para eles esperarem. Ele vai até as costas do garoto e fica olhando aquela marcação, e isso já deixa o Prota bem apreensivo. O velho fica olhando as costas do garoto e parece que notou algo de estranho, e o Liluo acha que ele fez algo de errado e já fica pensando que ele tá ferrado. Porém, na verdade, houve uma mudança sutil no padrão da Lotus nas costas do garoto. A princesa fica surpresa e pergunta se aquilo era verdade, e o velho diz que provavelmente a marcação se dissipou um pouco. O Liluo fica bastante surpreso e pergunta qual o local em questão. Ele mostra uma pequena falha na marcação,
e a princesa pergunta se o ancião tem certeza. Embora ele seja velho, os seus olhos ainda são extremamente precisos, e como ele cuida do garoto desde bebezinho, ele decorou perfeitamente todos os detalhes daquela marcação de lótus, e por incrível que pareça, a mudança aconteceu por causa deste jovem que veio tratá-lo. O Liluo é bastante humilde, e ele diz que está surpreso, mas que provavelmente foi o próprio imperador que se curou sozinho. O velho fala que tem certeza que não foi isso, e como ele conhece o Lótus Negro há muito tempo, ele tem certeza que mudou ali alguma coisa. Ao longo dos anos, a mutação no Pradão de Lótus foi contínua, e a sua aura negra continuou se espalhando, e nunca houve qualquer sinal de dissolução. Até mesmo um ex-reitor da academia Holistar havia tentado cuidar do garoto, mas ele falhou, e ele ainda havia dito que talvez alguém com o poder de 3 manifestações seria boa o suficiente para erradicar essa Lótus negra nas costas do imperador. E o Prota pensa que provavelmente foi por causa da sua manifestação secundária da luz, pois isso combinaria perfeitamente. A princesa diz que não podem perder nenhuma esperança sequer, mesmo que fosse pequena, e pede para que ele continue tratamento para assim terem certeza. Ela então começa a insistir para o Prota curar o seu irmãozinho, e isso era algo realmente muito importante para ela, e se por acaso o Liluo conseguisse, a corte real daria total apoio à casa Luolan. Isso faz com que os dois ali fiquem surpresos e começam a se perguntar se por acaso ela sabe de algum perigo iminente que estão prestes a enfrentar, e se esse fosse o caso, seria muito bom ter a corte real como aliado. Ela fica insistindo ainda mais, e o Liluo não sabe o que responder, e ela pergunta se por acaso ter o apoio da corte real não é o suficiente para ele. Ela começa a gritar dizendo que essa foi a gota d'água, e o Prota estava bastante tenso, pois ele achava que ele não era o bom o suficiente para isso. Então é isso aí, pessoal, dá muito trabalho fazer esse tipo de vídeo, ainda mais de 1 hora que vocês pedem. Então deixa o like aí para motivar a gente a continuar trazendo o vídeo, e também deixa um comentário para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, assim você vai estar ajudando a gente a trazer mais vídeos. Eu vou deixar no final do vídeo um compilado dos melhores momentos do Garoto das Ressonâncias, para vocês relembrarem um pouco das batalhas épicas que já passou aqui no canal. Então fiquem com as lutas. Em terceiro lugar está aquela luta icônica que o Liluo fez contra o Feng. Ele desejava se render naquela época porque ele imaginava que não teria chances contra o Feng, porém ele havia insultado o seu pai e ele então decidiu lutar. Nesse instante, galera, o Prota fica extremamente irritado, já que mencionou seus pais. Ele diz que agora que mexeu com quem não deveria, ele vai enfrentá-lo e chama o cara ali de bastardo. Com os olhos cheios de fúria, ele decide então que não vai desistir e vai aceitar o duelo. A luta está prestes a começar e o protagonista e o Feng estão preparados para a luta. O Liluo ele provoca ali o seu adversário, dizendo que ele só vai conseguir fazer algo se depender da sua própria habilidade, insinuando ali, galera, que o Feng não sabe lutar. A Liu ela comenta que o Feng é muito corajoso de ter insultado os pais ali do Liluo. Até mesmo o amigo do Prota xinga aquele cara, dizendo que ele é um sem vergonha. Então o juiz apita ali e a luta começa. O Feng ele parte liberando a sua ressonância de 7º grau, a Fênix de Fogo. As pessoas ali que estavam assistindo ficam assustadas porque ele logo de cara já usa o seu poder máximo para começar a luta, e eles se perguntam como que o jovem mestre ali vai lidar com isso. Muita gente pergunta por que chamam o protagonista de jovem mestre, é porque ele é o mestre da sua casa, já que os seus pais estão desaparecidos, então ele mesmo é o mestre da casa Luolan, por isso que a galera chama ele de jovem mestre. Então Liluo usa a técnica Ondas do Imperador, que são feixes de água que aparecem ao redor de seu corpo. As pessoas duvidam se isso é capaz de defender aquele ataque poderoso do Feng, então ele parte para cima com o seu golpe flamejante e a galera ali em volta já pensa que é o fim do protagonista. No entanto, galera, uma grande explosão acontece e o Liluo ele é jogado para longe, quase que ele cai para fora da plataforma. O Feng não espera o Prota ali se recuperar e ele ataca novamente, partindo para cima com um ataque flamejante extremamente poderoso. Então o Liluo usa a arte da ressonância chamada Espelho d'Água. Ele havia usado essa técnica agora há pouco para se defender mesmo que ninguém visse. Então a Liu ela pergunta se essa técnica Espelho d'Água é realmente o suficiente para aguentar os poderes do Feng. Então esse valentão aí dá um golpe e é jogado para longe. E todos percebem que há algo de estranho nessa habilidade que o Liluo usou.
Até mesmo o Feng comenta que essa habilidade aí, espelho d'água, é muito estranha. O Prota, galera, ele tinha usado essa habilidade aí naquele primeiro ataque, mas não havia funcionado. Então ele usou de novo e agora funcionou. Todos ficam surpresos, pois aquela técnica não era muito poderosa, mas mesmo assim ele conseguiu repelir aquele ataque poderoso do Feng. A Liu, ela comenta que o seu palpite estava certo ao dizer que o Prota ali tinha uma técnica guardada para poder enfrentar esse adversário tão difícil. Ele realmente tinha uma carta na manga. A plateia começa a perguntar como que ele fez isso, e o Feng tenta bolar uma estratégia ao mesmo tempo que ele tenta entender como que essa técnica parou ali a sua habilidade. O Liluo, ele fica pensando como ele foi bem sucedido em combinar as habilidades de luz e de água. Ele uniu a ressonância da água, que era essa habilidade aí do espelho, junto com a sua ressonância da luz, tornando assim essa barreira extremamente poderosa, galera. O Feng, ele diz que o Prota ali não consegue fazer nada com esses truques, apenas vai ficar enrolando e parte para cima usando uma nova habilidade. No entanto, galera, novamente ele não consegue perfurar as defesas e ele acaba sendo jogado pro outro lado ali da arena. Ele até menciona que toda vez que ele encosta na barreira, ele é jogado para longe, e se pergunta se essa técnica aí é mesmo a técnica espelho d'água. O diretor menciona que aquela técnica realmente parece bem diferente, e o seu professor menciona que realmente se trata da arte espelho d'água, mas parece que o seu aluno ali, o Liluo, tá usando uma nova técnica para poder improvisar. Ou seja, galera, todo mundo ali percebeu que ele estava melhorando essa habilidade que era fraca. Aquele professor da primeira academia, ele comenta que o aluno dele ali, o Feng, está enfrentando dificuldades e que ele não esperava que fosse tão desafiador. Todo mundo ali achou que o Liluo ia tomar uma sova desse cara aí, galera. Em seguida, o Feng provoca ali o Liluo, perguntando se ele não vai atacar, se ele vai ficar só se escondendo. Então o protagonista responde que ele que tem que atacar, que ele não vai tomar iniciativa. O Valentão aí fica nervoso e ele percebe que essa habilidade aí do Prota consome muita energia, e ele vai tentar fazer o protagonista usar essa técnica repetidas vezes, assim deixando ele sem energia. Ele ativa então a sua técnica chamada Lobo Sem Garras e Presas, e o Liluo percebe que ele está tentando fazer a sua energia se esgotar. A luta continua com o adversário ali lançando diversas habilidades no jovem mestre, mas nenhuma consegue penetrar a sua defesa. Após uma luta intensa e demorada, ele realmente acaba ficando sem energia, galera. Ele fica esgotado e não consegue mais usar a sua barreira. E o Feng percebe e ele prepara um golpe certeiro para poder finalizar a partida. Justo quando o golpe estava prestes a ser desferido, alguém segura a mão do Feng e o protagonista permanece ali parado, apenas observando. O que aconteceu aí, pessoal, é que o tempo da luta havia se esgotado. O protagonista ele percebe que o tempo da ampulheta ali acabou e que a luta tinha resultado em um empate. A luta que eu separei em segundo lugar é a do Liluo contra o Shikong. Ele havia acabado de derrotar o Feng no torneio ali para entrar no colégio Holistar, e logo em seguida ele já teve que lutar contra o aluno mais poderoso do condado da capital. E essa luta foi emocionante, galera, acompanhem. Ele usa sua própria lança que havia quebrado para chutar e prender ele na parede. Enquanto seu rival fica pregado na rocha lá no fundo, ele pergunta pro Kong se ele está preparado para tomar uma coça. E o filho do governador começa a suar frio, percebendo que ali o buraco é bem mais embaixo. Ele se esforça ao máximo para não se abalar, mas não consegue parar de olhar para o seu amigo pendurado lá em cima. Ele diz para o jovem mestre não ficar se achando só porque derrotou alguém muito forte, e o Prota diz que ele será o próximo a entrar num buraco de merda. Assim que utiliza sua ressonância de cor púrpura, ele já parte para cima do jovem mestre, dizendo que vai acabar com ele e com a sua casa, pois eles não merecem viver. A destruição da ressonância é absurda, e até mesmo o Liluo fica assustado com aquilo. O Kong diz que não importa o poder que o Liluo tenha, ele nunca será capaz de derrotá-lo. Já o Prota diz que tudo isso é besteira, que não importa se ele tiver a manifestação no nível máximo, ele iria perder de qualquer forma, e que para demonstrar isso, ele vai fazer um grande espetáculo. Nessa hora a gente já fica empolgado, se perguntando se por acaso o Prota realmente vai usar o poder dele no nível máximo. E sem dar tempo dele terminar de falar, o Kong já ataca novamente. As pessoas do lado de fora comentam que o jovem mestre da casa Luolan será derrotado.
E no campo de batalha, o Kong utiliza uma técnica de alto grau, chamada de Ave de Raio. O Liliuo novamente utiliza sua técnica Espelho d'Água, aquela técnica que ele sempre usa, e acaba conseguindo bloquear todos os ataques. O filho do governador disse que essa técnica é bem forte e que o jovem mestre utiliza ela várias vezes. Ele até tenta menosprezar essa técnica de defesa dizendo que é a técnica do empate, que ele tinha conseguido empatar com o Feng naquela luta anterior só utilizando essa técnica. E o Liliuo disse que essa é a grande técnica do empate, e ele diz isso de uma forma bem convincente para deixar aquele riquinho mimado ainda mais nervoso. A batalha vai se desenrolando de uma forma bem agressiva, e a sua assistente fica preocupada achando que ele irá morrer. Após alguns minutos de luta, o Kong percebe como que funciona essa técnica e acaba conseguindo perfurar a defesa que antes parecia perfeita. O Liliuo fica bastante machucado, mas ele consegue parar de pé, se apoiando em sua adaga da lua. Ao perceber como funcionava aquela magia, o Kong agora decide usar o seu poder máximo, a armadura de raio púrpura, aquela mesma técnica que havia derrotado a Liu. A sua armadura é bem poderosa e veloz, e para poder desviar, o Prota utiliza sua manifestação da luz. Porém, galera, não é o suficiente, e a lança acaba rasgando a sua bochecha e o seu braço. Todos na assistência ficam apreensivos com aquela luta, com medo do jovem mestre da casa Luolan ser morto. E de forma bem confiante, o filho do governador pergunta se o nível de ressonância é importante ou não. Quem estava assistindo já dava como se o Liliuo tivesse perdido, pois era impossível ele vencer aquela técnica de armadura púrpura. O adversário era mais rápido, mais forte e tinha um alcance muito maior. Aproveitando a vantagem que tinha por causa do seu poder, ele ataca novamente com a sua lança. O Prota até tenta desviar, mas acaba sendo atingido e arremessado com força nas rochas. O Kong canta vitória dizendo que ele ficará em primeiro lugar e que ninguém vai tirar isso dele. O Liliuo então dá um sorriso, admitindo que seu adversário é bem poderoso e que por isso ele não vai ficar só na defensiva. Agora ele vai partir para o ataque. O filho do governador lança um ataque para finalizar o Liliuo, porém ele pula e acaba desviando. Em uma posição mais elevada, ele junta a sua adaga do sol e a adaga da lua. Todos se perguntam o que ele está planejando ao fazer aquilo. E ao reunir a ressonância da água com a ressonância da luz, ele faz uma flecha bem poderosa. O Kong pergunta se ele está bancando de idiota, se por acaso acha que vai conseguir atingi-lo com uma simples flecha. Porém, aquilo não era uma simples magia. O jovem mestre chamava aquela técnica da luz de Orvalho da Corrente Celestial. Ao ouvir esse nome gigantesco, o moleque já fica com medo e começa a correr. Porém, é impossível ser mais rápido do que a luz, e ao soltar a flecha, ela percorre em uma velocidade incrível. O Liliuo diz que esse é o seu último ataque e que precisa de qualquer forma funcionar. Caso contrário, ele não vai ter mais ressonância suficiente para tentar de novo. Ao perceber que será atingido pela flecha, o Kong tenta bloquear com a sua lança. Os dois golpes se chocam, mas a flecha de luz é muito mais poderosa e acaba destruindo a arma do garoto, machucando ele violentamente. O protagonista aguarda atentamente para ver se o garoto vai ser derrotado ou não. Ele não o atacaria sem necessidade. E o Kong se ajoelha e grita com raiva. Ninguém ali acreditava no que estava acontecendo. O jovem mestre da casa Luolan havia derrotado o aluno mais poderoso do distrito. E em primeiríssimo lugar eu separei a luta da equipe do Liliuo contra a equipe do Wang Renju. Essa batalha foi épica, galera, foi 3 contra 3, então acompanhe. E dentro de poucos segundos, eles se aproximam e colidem sem nenhuma surpresa. Eles se encaram através de um riacho. O Wang diz que esse terreno não é tão ruim para que o Liliuo experimente o seu primeiro fracasso. O Prota diz que, de modo geral, quando um vilão pronuncia tais palavras, as chances dele perder são bastante altas. O cara diz que o Liliuo tá se achando demais por pensar que ele é o protagonista. E a Mei Meng diz que, em termos de aparência, o capitão dela tá bem à frente. E isso acaba deixando o Wang com bastante raiva, dizendo que as garotas são todas superficiais. O Du Zibeichuan diz para eles pararem de chatice e que o Liliuo vai pagar pelo que ele fez no torneio de seleção. Eles ativam suas manifestações e o Prota fica surpreso. O Wang está um nível bem acima e o estágio dele é o estágio padrão. Em termos de manifestação, ele é bem mais poderoso,
Por isso, o Prota teria que contar com uma estratégia boa e a ajuda da sua equipe para poder vencer essa batalha. Ele diz para Mei Meng se afastar e ajudar à distância. O intuito era chamar atenção para que o Xingfu pudesse usar uma brecha e atacar os dois, já que a manifestação dele era bastante veloz e ele podia pegá-los de surpresa. Ele então parte para cima dos dois, deixando a garota ali bastante preocupada. Eles perguntam como o jovem mestre tem coragem de atacá-los ao mesmo tempo, e os professores ficam assistindo a luta, dizendo que o Li Luo quase foi esmagado nesse último ataque. Os dois eram muito rápidos, e o Prota estava tendo dificuldades em bloquear os ataques. Nesse instante, ele deixa uma abertura do seu lado direito. O Wang se aproveita para atacá-lo, porém nesse instante, o Shifu surge das sombras e impede o ataque. A sua manifestação de sombra faz com que ele desapareça, e os garotos ficam confusos, sabendo que a qualquer instante eles podem ser feridos pelo Xingfu. O Xingfu tinha uma manifestação bem peculiar, e eles não conseguiam entender como ela funcionava. A outra garota da equipe deles começa a lançar as relvas, porém a Mei Meng usa uma barreira para poder impedir a garota de atrapalhar na luta. Ela diz que seu capitão já está bastante sobrecarregado e disse que não vai deixar ela interromper. A garota diz que ela não tem força para pará-la, então já podia sair da frente. A Mei Meng diz que não importa quem é mais forte, se por acaso ela sofreu algum golpe, a sua irmã iria aparecer e ajudá-la. A garota das manifestações de planta disse que vai testar essa hipótese e lança suas relvas na Mei Meng. Porém era uma ilusão. Essa garota, galera, ela tava no nível do Itachi, ninguém consegue atingi-la, ela só usa os genjutsu ali pra enganar todo mundo. Por isso que eu já gostei dela, galera, é uma das minhas personagens preferidas na obra, tirando a Liu, é lógico. Ao perceber que aquilo era uma ilusão, a garota disse que vai ver quem vai cair primeiro, ela ou o Li Luo. A Mei Meng diz que não deve se preocupar, pois o seu capitão disse que a sua melhor característica era a resistência, e a garota fica brava, dizendo que o Li Luo é um patife. Enquanto isso, a Mei Meng não entende nada do que está acontecendo. De volta à batalha, o Prota defende os ataques usando o seu espelho mágico de água e luz. Porém, diferente dos outros adversários que ele teve, o Wang consegue quebrar isso com bastante facilidade, e o Prota percebe que mal pode resistir aos ataques. Com sorte, ele tinha manifestação de água e da luz, e ambas tinham propriedades curativas, o que fazia que ele tivesse uma resistência bastante alta. Enquanto tomava dano, ele conseguia se regenerar. E os dois percebem que o Prota está no seu limite de capacidade e que se continuarem atacando, uma hora ou outra eles iriam ganhar. Eles decidem partir usando novas técnicas. O Prota se defende usando a arte das vinhas das 10.000 árvores e a técnica de água pesada. Eles comentam que essa é uma manifestação de fusão e é desesperador que alguém com manifestações duplas pudesse ser tão poderoso. Porém, eles estavam preparados para enfrentar alguém tão poderoso assim. Então eles acabam fundindo as suas manifestações, utilizando uma bola gigante de veneno com a técnica Rugido de Kun. Essa era uma técnica extremamente forte. Se o protagonista utilizasse sua ressonância para bloquear esse ataque, ele perderia toda a sua energia e não conseguiria mais lutar. O Xingfu se coloca em sua frente, dizendo que vai bloquear esse ataque, mas que depois disso, o Li Luo vai ter que se virar sozinho, pois ele terá que utilizar toda a sua ressonância da sombra. O Li Luo diz que pode deixar com ele, que com certeza ele vai vencer. O garoto então utiliza o véu sombrio para poder parar aquele golpe. As ondas de gás venenoso perfuram a escuridão, colidindo com o véu da sombra e acaba se espalhando. O som baixo da força de manifestação rasgou a escuridão e de repente aquele véu sombrio do Shifu se partiu em pedaços, lançando ele para longe. Já caído, ele disse que agora o resto é com o seu capitão, pois não lhe restava mais forças. De volta ao campo de batalha, o Wang comenta que a situação ficou ainda pior para o jovem mestre, pois agora ele teria que lutar sozinho contra dois. Em resposta, o Li Luo diz que reverter uma situação como essa é uma das características principais de um protagonista. O cara já fica nervoso dizendo que ele se acha demais, e o Prota diz que ele não tá botando fé de que ele é o protagonista.
Ele vai provar isso demonstrando o seu novo poder, pois protagonistas sempre descobrem um novo poder em uma situação crítica. Essa técnica chamada Reino de Mestre de Manifestação de estágio Semente Fluorescente Superior faz uma aura azul e verde ficar circulando o seu corpo, deixando todos ali preocupados, pois parece que ele atingiu um nível de manifestação que eles não estavam esperando. Em resposta, o Wang diz que o jovem mestre está muito confiante e que se ele não souber fundir as suas manifestações, isso poderia explodir a semente de energia ressonante de seu corpo. Eles dizem que não tem tempo a perder e partem para cima usando o ataque com seus poderes máximos. O Prota se prepara para usar a sua lâmina de água e luz e a sua outra lâmina de terra e planta, e ele faz um corte em X, eliminando completamente a bomba explosiva de veneno que eles lançaram. Eles ficam surpresos, pois a manifestação de energia que liberaram era muito poderosa, e ele cortou como se não fosse nada. Isso era um poder de uma ressonância dupla, galera. E o Prota já parte pra cima deles, e os caras começam a morrer de medo. Eles até tentam escapar, mas o Prota rebate lançando eles pra longe. Ele provoca os garotos dizendo que estão fugindo como galinhas, mas a esperança deles era que o Prota esgotasse a sua energia e assim eles pudessem finalizar a luta. Eles decidem recuar para planejar uma nova estratégia. E quando eles estão prestes a fugir, ele estava completamente esgotado e diz que essa era a sua última manifestação que ele conseguiria utilizar. Os caras estão cercados e percebem que a situação está bem crítica. Em meio à sala das sombras, a Luozi usa sua relva para poder tirar eles dali. Eles percebem que estavam dentro de uma sala de sombra e em volta estava uma parede feita por ilusões da Meng Meng. Provavelmente ela estava ajudando o Prota, por isso que ele estava conseguindo poupar energias. Ele começa a reunir toda a sua energia guardada para utilizar uma técnica que ele esteve guardando esse tempo todo. Os caras já começam a ficar com medo, pois essa arte de manifestação era gerar o tigre cultivo dos soldados, era de um nível bem alto, e uma árvore gigantesca aparece atrás do Prota, e um cristal é formado nos troncos, tornando-se uma flecha extremamente poderosa. Ele havia estabilizado a sua manifestação para criar essa flecha, mas o seu arco não era poderoso o suficiente para suportá-la, por isso ele precisava melhorar o seu equipamento. Eles não acreditavam que o jovem mestre tinha ficado tão forte em tão pouco tempo de treinamento na academia, então eles decidem utilizar a técnica mais poderosa da equipe deles. A garota faz um canhão com seu poder de relva e ele utiliza sua manifestação de veneno. Quando a sincronia fica perfeita, o Duzi Beichuan explode o canhão com a sua manifestação. Esse canhão era gigante e de lá sai uma planta venenosa. O Prota diz que o ataque combinado deles deu muito trabalho, mas que será em vão. Então ele mira com o seu arco e atira a flecha de ressonância dupla. Ambos os tiros se chocam, mas a sua flecha parte a bomba venenosa ao meio, percebendo que o ataque combinado deles não teve efeito algum. Ao serem atingidos pela flecha, uma grande explosão lança eles para longe. Esse ataque havia consumido todo o poder do jovem mestre e ele não conseguiria mais lutar. Os três estavam esgotados, mas eles percebem que o jovem mestre está sozinho, por isso eles acham que ganharia no soco contra ele. O que eles não esperavam era que a Meng Meng ainda estava com bastante energia e pronta para lutar, e acaba rendendo eles e garantindo todos os distintivos que eles tinham somado. Então esse foi meu top 3 de lutas do Garoto das Ressonâncias. Comenta aí embaixo se você acha que alguma outra luta merecia estar nesse top 3. No mais é isso aí, valeu e até mais, pessoal!